Boa tarde, pessoal, boa noite. Nós vamos dar continuidade às nossas principais parasitoses causadas por eumintos, tá? A gente já viu os plateumintos, né, que são os vermes chatos. Agora a gente já vai entrar nos nemateumintos, ou pode se chamar assim de asqueumintos, que são os vermes cilíndricos, tá ok? A gente entra direto numa doença, tá? Bem comum, bem familiar para a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas já teve lombriga ou não, ou teve e tem conhecimento, ou teve e nem conhecimento teve, tá? Às vezes tomou o vermífugo e acabou eliminando os vermes sem nem perceber. Mas o que eu quero dizer é que de todas as verminoses, a mais comum, a mais amplamente distribuída é a ascaridíase, tá? Que é a enfermidade causada pelo agente etiológico Ascaris lumbricoides, que está ali para vocês verem no cantinho inferior aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta. Vamos lá, tá aqui. As lombrigas, tá? Nesse caso, elas têm dimorfismo sexual, tá? Esse agente etiológico tem dimorfismo sexual, existe macho e fêmea e é possível identificar as suas diferenças morfologicamente, tá? Então, causado pelo Ascaris lumbricoides, a ascaridíase é a mitose mais comum entre os seres humanos e ocorre no mundo inteiro. Aqui nós não poderíamos deixar de ser contemplados com ela, né? Sobre a morfologia do agente etiológico. Em geral, eles medem de 20 a 30 centímetros, então quando a pessoa está com uma infestação muito grande, é possível ver os indivíduos saindo nas fezes, eles são grandes, né? É bem visível, coloração leitosa, esbranquiçada. Na extremidade da boca, ela vai possuir esses três lábios aqui, tá? 1, 2, 3, tá? E é por esses lábios que ela fixa na parede do nosso intestino para sugar os nutrientes. Vocês podem ver ali do lado direito que o macho e a fêmea, lembra que eu falei que tem o dimorfismo? Normalmente o macho vai ter esse final do corpo dele, a extremidade posterior com uma curvinha, dobradinha assim, como está aqui, ó, tá vendo? Faz esse formato de um anzol. Esse vai ser o macho, tá? Como eu disse, o macho tem 20 a 30 centímetros e a fêmea é maior. Ela tem de 30 a 40 centímetros. Os dois são muito semelhantes. Então, mas a fêmea ela é maior e um pouco mais robusta e a extremidade final dela é reta. Não existe essa curvatura aqui, tá? Habitat. Aonde vive esse organismo, né? Esse agente etiológico, a lombriga, Ascaris lumbricoides. Ela vai estar no intestino delgado do homem, principalmente naquela porção chamada de jejum e ilho, né? Depois do duodeno, a gente tem a maioria do nosso intestino é composto pelo jejum e ilho, né? Que a gente fala esse nome, jejum é um, ilho é outro, mas como não é visivelmente anatomicamente separado com facilidade, a gente fala jejum e ilho. Mas em infecções intensas, quando a pessoa está com uma quantidade muito grande, com uma infestação muito grande, ela pode estar no intestino delgado todo, tá? Chegando a atingir até outros órgãos que não do digestório, tá? Eles podem ficar presos na mucosa com o auxílio daqueles lábios que eu mostrei para vocês, tá? Ou ficar migrando ali pela luz intestinal. O que é a luz intestinal? Imagina que o intestino é um tubo, ele é todo torcido, mas ele tem a sua parte interna oca. Aquele oco de dentro, imagina um cano, a parte de dentro do cano é a luz, tá? Essa é a luz do intestino. O estômago tem a luz do estômago, que é a parte de dentro, a parte interna, aquele espaço interno. Só lembrar de um cano, a parte onde a água passa pelo cano. Isso é a luz
do intestino, no caso do intestino, né? O ciclo é o ciclo evolutivo. Na verdade, nós vamos ter 2 ciclos, tá? Mas existe um que é um pouco mais complexo e existe um que é mais simples, tá? Então, no ciclo, no primeiro ciclo, ele vai, os indivíduos, né, a pessoa, o ser humano vai, através de alimento, através de água, ingerir, né, ou através de superfície, ou através de uma mosca, uma barata que serve de vetor mecânico, chegar até a boca da pessoa. Chegou à boca, vai ser deglutido esse ovo. Ele vai passar pelos intestinos, pelo estômago e vai eclodir, né, e direto para o intestino. No outro caso, no outro ciclo, que é mais complexo, a pessoa engole o ovo, ele passa pelo esôfago, o estômago, vai parar no intestino da pessoa. Você vê seguindo a flechinha aqui, ó, 1, 2, 3. Aí do 3, né, que é intestino 4, essa larva, nessa fase da larva L3, ela atravessa a parede da mucosa e vai parar no sistema circulatório. E no sistema circulatório, ela chega até os pulmões, segue a linha certinho, 5, tá? Quando está no sistema circulatório, chegou nos pulmões da pessoa, ela cruza novamente, né, essa parede, essa interface, passa do sistema circulatório pelos alvéolos e entra nos canais de ventilação, né, traqueias, e sobe pela traqueia até mais ou menos a faringe aqui, até na faringe, desculpa, laringe, né, que é compartilhado dos 2 sistemas. Chegou na laringe, ele não chega até na boca, a gente faz um momento de deglutição, aí ele volta novamente pelo esôfago. Aí você vê o 7, é o momento que ele sai do respiratório, passa pelo digestório de novo e vai pro estômago e daí pro intestino para se fixar lá novamente, que aí já na fase 8, né, ele já está no intestino e aí ele já está adulto, né, e fica por lá. Então vocês viram como é complexo esse ciclo, né? Então, entra uma larva L1, ela se transforma em L2. Quando ela está em L3, ela passa a parede do intestino, entra no circulatório, vai para os pulmões, dos pulmões sobe pela traqueia, é deglutido novamente, volta pelo esôfago e vai parar no estômago e intestino delgado. E aí tá feito o negócio. Aí o macho e a fêmea se cruzam, né, formam ovos, e esse ovo é eliminado pelas fezes, como vocês veem ali na fase 9. Então, gente, vocês perceberam que ele não precisa de um hospedeiro intermediário, apenas o ser humano é hospedeiro, né? Então é um ciclo monoxeno, tá? Como que ocorre a transmissão dessa enfermidade? Ela pode ocorrer através de injeção de alimentos, como eu falei, água e ovos contendo a larva infectante, tá? Esses ovos têm que estar fecundados. Ingestão de água, alimentos e água com os ovos, né? Então, olha aí, alimentos é uma possível forma de transmissão na verdade é a principal, né, forma de transmissão desse. Eu tô dando aula, não posso parar aqui, Fabiana.
Puta merda. O que tem nessa chave aqui? É da chave, nossa, O que tem nessa chave aí? Olha, eu vou Gabriel. Então, outra forma de transmissão é através de insetos, né, que vão funcionar como vetores mecânicos, né, moscas e baratas. Pode veicular mecanicamente, então pode levar esses ovos infectantes, tá? Foi verificada a contaminação do material subungueal debaixo das unhas com ovos, então é possível o ser humano também carregar debaixo das suas unhas ovos de Ascaris lumbricoides. Olha que interessante. Profilaxia, como que a gente se previne, né, desse e trata também, né, essa enfermidade. Então o ovo é extremamente resistente, desinfetante usual normais são difíceis, são extremamente resistentes a esses desinfetantes, tá? E esses ovos infectantes não são fáceis de ser destruídos, tá? Mas as medidas profiláticas vão ser quais? Então, a educação sanitária, né? Evitar defecar em locais que não são apropriados, né? Então, sempre defecar em vaso sanitário, em locais que tenham e possivelmente ou uma fossa séptica ou esgoto, tá? A construção de fossas sépticas que eu acabei de falar, lavar a mão antes de manipular os alimentos é uma coisa que eu já venho falando desde sempre, lavar as mãos, né? Tanto para micro-organismos quanto para esses parasitas. A lavagem das mãos é algo que é muito preventivo. Então é um hábito que nós já deveríamos ter muito antes de passar por isso que nós estamos passando hoje, né? Lavar as mãos. Tratar em massa com vermífugos, né? Com medicamentos para verme. E proteger os alimentos contra insetos. Então evitar que baratas e moscas perambulem sobre os alimentos nossos, né? Então isso é uma medida profilática. Pessoal, a nossa aula aqui foi curtinha, mas ainda não vale entrar em enterobiose. Então o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a nossa aula, que vai ter em torno de 12 minutos, tá? O próximo assunto vai ser enterobiose, né? O Enteróbios vermiculares, né? Ou chamado Oxiurus. Depois vai o Ancylostomide, que provavelmente vai ser dado na mesma aula, tá? Ancylostomide, e talvez Larva migris fique para outra. Mas a gente vai preparando essas aulas conforme vai sendo a gente vai preparando essas aulas conforme vai sendo o tempo vai nos permitindo, tá bom, pessoal? Então finalizo essa aula aqui, fique em casa, né? No dia da nossa aula a gente se encontra, né? No horário da aula para conversar, para tirar dúvida, para discutir questões tanto da matéria quanto da situação que nós estamos passando aí. Obrigado, pessoal, até a próxima.